Já estamos gravando, tá? Pode ficar à vontade, viu, Elaine? Tá bom, obrigada. Boa noite, gente. Continuando, né, o capítulo 12 que a gente começou, em que Monteiro, né, conta a história dele, o porquê que ele fracassou na missão dele aqui na Terra. Ele está contando lá para André o motivo do fracasso. E aí ele começou falando da superioridade que ele assumiu, né, frente aos conhecimentos que ele tinha e do fascínio que ele tinha de poder manifestar esse conhecimento, essa superioridade sobre os espíritos, né, encarnados e desencarnados. Então, terminamos a semana passada o seguinte parágrafo. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação. E aí a gente discutiu bastante sobre isso, né? Pode passar, Rosa, por favor. Então, esse slide eu tive uma certa dificuldade em compreender. Aí eu vou ler especialmente essa parte que está de amarelo, e aí eu vou abrir, tá? Para quem quiser, porque eu realmente tive muita dificuldade. Vou começar a leitura aqui. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com o entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão com a ideia criminosa da falsa superioridade espiritual. Então, aí ele fala, né, que ele se dava ao trabalho de estudar a Bíblia só para chincalhar mesmo, né, com as pessoas, mostrar superioridade, mostrar que sabia mais, né, a vaidade, a arrogância dominando mesmo, né? Até aí, algum comentário? Então, vou seguir, tá? O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo de mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí a instantes, repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. E aí eu vou abrir para quem quiser falar sobre isso. Pode falar, Rosa. Aqui em cima, eu fui procurar essa palavra bolsando. Eu nunca havia escutado essa palavra, eu não conhecia. Então, bolsar é vomitar. Então, o que ele fazia aqui? Ele estudava os trechos das escrituras, mas não para aprender,
não para meditá-las, né, com o entendimento, mas para poder falar, ao bel prazer dele. Depois, ele vomitava estes bolsando-os depois aos espíritos perturbados. Quer dizer, ele fazia com os sacerdotes, né? Falava bastante o que queria e depois vomitava-os, né, aos espíritos perturbados, né? Então, olha que coisa triste isso aqui, né? Porque nós aprendemos na doutrina que cada um está na doutrina, na religião, onde ele consegue se afinizar, onde ele consegue estar. Não é assim, no Evangelho fala que assim como nós gostamos que nos respeitem e que nos deixem livres, né, para seguir aquilo que a fé, a professar a fé que a gente gosta, nós assim temos que fazer com os outros também, né, a respeitar, embora muitas vezes a gente escuta e pensa que aquela pessoa está enganada, mas nós temos que respeitar e se pudermos esclarecer, orientar, ajudar quando nos pedido isso, ótimo. Caso contrário, vai chegar o dia em que esse espírito vai perceber o tanto que ele estava equivocado e nós teremos que estar ali com amor para colaborar nesse novo processo, né, nessa reorientação para esses espíritos. Então, achei isso aí bem forte também. O que ele fazia, né? Ele se utilizava, então, das escrituras para poder, como você disse, insultar e tornar pior a situação de quem já estava ali totalmente perturbado. Acho que a Renata vai ter mais coisas para falar sobre isso aí. E, caso contrário, aqui embaixo, onde você marcou aqui de amarelo, né? Uhum. Está dizendo o seguinte, que ele fazia uma longa doutrinação sobre a paciência. Então, quer dizer, ele falava, né, para os desencarnados ali, dentro da reunião que ele participava, ele falava para eles sobre a paciência, né? Provavelmente que eles tinham que ter paciência, porque tudo passa, aquilo que a gente sabe sobre paciência, né? A necessidade de vivermos a cada tempo com resignação, porque nós temos um entendimento que nada é por acaso, né? Então, ele provavelmente ele falava muito tempo ali sobre isso. E ele impunha pesadas obrigações aos desencarnados, quer dizer, no momento que ele ia falando, ele ia colocando sobre o desencarnado provavelmente de que ele precisava, ou vamos dizer, merecia estar naquela situação. Então, agora ele tinha que ter paciência, provavelmente, porque a verdade é dessa forma, mas a gente não precisa falar dessa forma, né? É necessário dar o entendimento àquele espírito que está ali, de que nós somos responsáveis por nossas ações. Então, se nós erramos, hoje nós precisamos reparar esse erro. Não há necessidade de você falar, você está passando por isso porque você é o culpado, você é o responsável, você que fez, agora tem que aguentar, tem que ter paciência. São formas de falar, né? De acolher e ter amor. Então, ele fazia isso, mas depois, quando acabava a reunião, foi isso que eu entendi, tá, gente? Me corrijam se vocês acharem que não, que eu estou equivocado. Depois, ele abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias, quer dizer, eles estavam ali dentro de um determinado espaço, ele abria a janela e ele descompunha as crianças que estavam brincando lá fora, perto da casa espírita, né? Então, as crianças estavam brincando, gritando, e onde a paciência que ele falou para os outros terem, como que ele fala para ter experiência, e se ali naquele momento
a criança estava brincando lá, eles estão nem sabendo, inocentemente, estavam nem sabendo o que estava acontecendo ali. E ele descompunha as crianças, né? Não era nem para pedir, por favor, explicar, pedir para não fazer tanto barulho, podia explicar que estava tendo uma reflexão, uma reunião, um estudo, o que fosse. Não, ele descompunha, quer dizer, era de uma forma desagradável, né? E aí ele aqui continuou falando que ele falava com os perturbados invisíveis, quer dizer, com os nossos irmãos que vêm nas reuniões mediúnicas, se não são aqueles que vêm para nos alentar, para nos encaminhar, para nos orientar, para nos acolher, a maioria que vai comparecer são os perturbados mesmo, porque eles são levados para tratamento. E uma parte dos tratamentos é a gente conversar primeiro com eles, porque a afinidade da nossa energia com a deles é muito maior do que porque eles estão ainda muito presos nessa energia terrestre aqui. E a gente do corpo físico. Como nós também estamos na mesma energia, muitas vezes eles não conseguem escutar e serem ajudados por espíritos de elevação maior, mas eles conseguem nos escutar pela afinidade da energia, né? Então, por isso que eles são trazidos, porque eles precisam de conversar, de serem esclarecidos, para então aceitarem ser ajudados, né? Então, ele falava com esses irmãos para eles conservarem a serenidade, né? Porque a gente vai falando, né? Vamos nos equilibrar, tudo vai ficar melhor, tudo vai se encaminhar. Então, ele conversava com eles, pedindo serenidade, ele concitava, né? Os concitava a conservar a serenidade. Mas daí, alguns instantes, senhoras humildes que estavam presentes à reunião, nesse caso aqui, nós estamos entendendo que tinham algumas outras pessoas na reunião também, que existem reuniões mediúnicas que temos participantes externos, tá? Aqui na nossa casa, a nossa reunião, pelo menos de segunda-feira, são só os membros da reunião. Então, essa reunião provavelmente tinha mais pessoas, vamos dizer assim, do público em geral, né? E aí ele fala que ele repreendia senhoras humildes que estavam na reunião, que não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Elas estavam ali com alguma criança adoecida e estava chorando, e ele chamava a atenção dela. Quer dizer, pede a serenidade, a compreensão, a paciência, o entendimento que uma mãe com uma criança, ela está ali porque ela está necessitando. E se essa criança está chorando, nós é que temos que ter o entendimento, né? A aceitação. Se podemos fazer alguma coisa para ajudar, sim. Agora a gente faz, mas caso contrário, aí a gente vai repreender essa mãe. É o mesmo que uma mãe na palestra e a criança tá falando, tá resmungando, tá chorando, e aí? Incomoda? Sim, incomoda. Mas nós precisamos de guardar a serenidade e ter o entendimento que ela precisa estar ali, como todos nós, né? E que temos que ter é, empatia, né? Pelo outro, entendimento e um pouquinho de paciência. Daqui a pouco, às vezes, a criança para de chorar, daqui a pouco a mãe resolve sair, ou dá uma água e volta. Quer dizer, a gente é necessário que nós nos controlemos, né? Bom, foi isso que eu entendi, tá? E aí o grupo pode dizer se entendeu dessa forma ou se entendeu diferente. Obrigada, Luana. Eu que agradeço, Rosa. Me esclareceu bastante. Renata, eu te peço para se colocar diante disso aqui, por favor.
Ô Rosa, querida, obrigada, mas eu não tenho nada a acrescentar não, você foi muito clara, eu também entendi dessa mesma forma, né. Eh, Ele faz para gente um desenho muito claro do médium que não está na disposição de acalentar, né, o trabalhador que não apresenta condições para acalentar a quem sofre. Você explicou muito bem, foi isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Eu fiquei, assim, às vezes receosa de ter entendido de uma forma que não fosse a melhor forma, a forma real. Obrigada. Obrigada, viu, Rosa? Esclareceu. Eu realmente tive bastante dificuldade de compreensão nessa parte, ficou bem claro para mim. Obrigada. Eu acho que realmente deixa dúvidas aí, porque ao mesmo tempo que ele trata aqui da lida com os desencarnados, ele também coloca paralelamente situações que estão aqui no campo físico. Acho que isso talvez tenha deixado vocês um pouco com dúvidas, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala que ele estava dizendo para os desencarnados ter paciência, ele fala que as crianças que brincavam lá na rua, quer dizer, talvez isso não tenha ficado muito claro que uma coisa acontecia no plano espiritual, né, para os desencarnados, e o outro no plano dos desencarnados e no plano físico. E lembrando aqui, gente, que uma vez que nós vamos nos transformando, né, tentando a cada dia sermos melhor, nós precisamos de ser mesmo, em qualquer lugar, em qualquer momento, eu estou falando isso para mim, gente, de qualquer forma, porque não existe essa coisa de que lá eu vou ser bonzinho e aqui eu não preciso ser, né? Porque nós não mudamos, né? Nós mudamos apenas a roupagem, que nós nos despimos dessa roupagem, e nós vamos para o plano espiritual tal e qual somos aqui. Então, não dá para eu falar com o desencarnado que ele deve fazer uma coisa e que eu também não procure fazer. Nem sempre o que a gente fala é o que a gente já dá conta de fazer, mas pelo menos ter a consciência de que eu preciso tentar caminhar num rumo melhor dentro daquilo que eu recomendo, né, para que eu tenha também, que eu tenha credibilidade, porque aqui ele fala que ele acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros, esquecendo a mim mesmo. Então, isso é uma certa hipocrisia, né? Se eu falo para o outro, só vale para o outro, e porque eu estou encarnada, né? Encarnada ou desencarnada, eu sou a mesma pessoa, né? Então, se aqui eu estou falando sobre paciência com o desencarnado, mas eu não tenho paciência com os meus, Renata, já vou deixar você falar, só um minutinho. Aí eu pensei também, que eu me lembrei, que fala muitas vezes a gente vê nos livros, me parece que tem também no Evangelho. É, muitas vezes temos chefes de família que, perto das pessoas, fora de casa, são de um jeito, mas quando chega em casa, eles são cruéis, né? Com os familiares. Às vezes, ali na casa espírita ou em outro local, quem olha não fala, né? Eu me lembrei disso, que nós precisamos ser. O que nós somos fora de casa, nós temos que ser dentro de casa, para com os nossos familiares, com os nossos filhos, todos precisam, porque a gente tenha o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo respeito, a mesma educação. Aliás, mais ainda com eles, né? Porque eles são os próximos, mais próximos que nós temos. Renata, pode ficar à vontade. Perfeito, Rosa. Eu só queria dizer uma coisa sobre esse capítulo,
E todos os que nós já vimos e todos os que nós viremos também, é da necessidade, né, porque não é não é um livro fácil, né, tanto que nós estamos estudando ele, porque a compreensão em estudo fica muito mais fácil, né, gente, para todos nós. E quando nós observamos, né, como a Elaine disse que teve uma certa dificuldade com esse parágrafo, é, a gente precisa mergulhar de novo, né, por isso que a gente fala no grupo: "Gente, façam uma leitura prévia, né, leiam, releiam, reflita", porque a gente está participando de um diálogo, a gente está nesse momento aqui, nós estamos dentro da cabeça dele, né. Nós estamos lendo os pensamentos que ele está verbalizando para o André Luiz. Então, por que que eu estou dizendo isso, né, que a Rosa explicou muito bem. Ele vem falando, explicando sobre uma postura que ele tinha, na doutrinação, e aí ele tem uma vírgula, né? Aí ele fala: "E abrir as janelas do grupo de nossas atividades para decompor as crianças que brincavam". Então, quer dizer, ele está indo num raciocínio, ele faz um acréscimo de um detalhe, né, de uma postura que ele, realizava. Então, assim, tem uma complexidade mesmo, né, no texto, que é um pensamento muito lúcido, né, o pensamento dele é muito linear, mas como a história de vida de um espírito, ela tem a sua complexidade, né. Então ele está falando de um trabalho, da forma como ele realizava, que não era a melhor forma, mas dentro daquele momento ali ele estava, né, abordando um tema muito necessário, muito importante, que era a paciência. E aí, de repente, ele abre as janelas, né, ouve as crianças brincando, um alarido na rua, e aí a gente tem que lembrar, né, de como era essas construções, essas situações dos centros espíritas à época que esses personagens viveram, né. Então, como Rosa falou, hoje em dia não tem, né, pessoas fora da 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 reunião mediúnica, que já estão estabelecidos para participar, participando. Mas antigamente as reuniões mediúnicas aconteciam nas casas, né, não era algo privativo. Então era comum ter outras pessoas e pessoas com necessidades várias, né, gente? O que Rosa explicou muito bem. Então, assim, é muito importante a gente ler, é importante a gente estudar, sim, em grupo, porque o grupo facilita muito a nossa compreensão. E não pense você, Elaine, que é uma dificuldade sua, é uma dificuldade nossa, e às vezes a forma como um consegue compreender aquilo e fala ajuda a nós todos. Tá? O livro em si, ele apresenta essas dificuldades também. Obrigada. Só vou fazer uma pontuação aqui, reforçando mais uma vez, Renata, Elaine e os demais. Gente, olha, essa forma que ele faz essa narrativa aqui, ela mostra, ela chama atenção para a gente o quanto nós somos espíritos. Embora ele cita parte aqui da fala dele com o desencarnado, ao mesmo tempo, nessa vírgula aí, ele cita imediatamente algo que ele fazia aqui no plano físico, né? Eu estou repetindo isso, mas assim, isso para mostrar para a gente o tanto que esse transitar no plano desencarnado e no plano encarnado, como isso está tão assim
é tão ligado, é uma linha muito tênue, né? Nós estamos o tempo todo e jungidos, né, a esses dois planos. Então, é aquela questão da energia, isso serve para a gente repensar em tudo, né? O tanto que a gente, é, com as nossas posturas, nós atraímos energias e espíritos afins. Então, assim, é uma vida só, né? É uma vida só. Foi isso que me chamou muita atenção aqui nesse parágrafo. Porque é tanto que é tão uma vida só que ele fala do plano do desencarnado e o plano físico como quase que fosse uma coisa só. Elaine, pode continuar. Obrigada. Você passa para nós, então? Próximo. Isso quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Aí deixa claro, né, gente? Até que a Rosa comentou da pessoa que prega, que usa o verbo, mas não vive o verbo, né? Prega, e isso infelizmente é muito comum, né? Eu já vi casos de, como a Rosa citou, de pessoas que extremamente empáticas, carismáticas dentro, né, das casas religiosas e verdadeiros carrascos com a família. E da mesma forma, na vida, né, pregando a doçura, o amor e a generosidade, mas na hora de executar uma promissória nem parava para pensar o que aquela família podia estar passando, que podia estar com alguma dificuldade. Então, assim, é um paradoxo que eu acho que a gente vive, né? E é por isso que eu falo que ser espírita, eu acho ser espírita muito difícil, porque é um compromisso da gente com a gente mesmo, né? A gente é aprender e botar em prática. E é muito difícil isso, né? A gente já comentou outras vezes aqui que algumas religiões você vai lá, confessa, né? O padre te dá uma penitência, você cumpre, está perdoado, aí peca de novo, vai. Mas quem abraça a doutrina espírita tem desenvolve um grau de exigência muito grande consigo mesmo. Então, é muito difícil, na minha opinião, você se propor a viver o verbo, né? Não só a dizer, mas a viver o verbo. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu gostaria, Elaine, eh, fala, né, que viver a a a doutrina espírita, né, é muito difícil, não foi isso que você disse? Foi. Pois é. E a gente vai percebendo que essa dificuldade, como Jesus mandou para nós vários missionários em todos os lugares do planeta, né, antes do advento dele e após ele também, mas enviou vários. Então, assim, eu penso
que, claro, a doutrina espírita, ela nos ajuda porque nós abraçamos essa religião, né. Mas eu penso que, ser cristão é muito complexo, é muito difícil para nós, porque nós ainda, muitas vezes, escolhemos caminhar com os olhos fechados para o espiritual. E nós vamos ver que isso acontece em todas as religiões, porque não se trata de religião, se trata de religiosidade. É como Emmanuel fala isso, né? É como nós nos relacionamos com Deus. E relacionar-se com Deus não está circunscrito a uma religião. Então, muitas vezes eu posso me deparar com uma situação na casa espírita que eu acho muito difícil, muito adversa, muito contraditória para mim, e saio e vou para qualquer outra religião que me receba e me receberá, né. Então, o que que mudou? Na verdade, se eu mantiver aquela postura, a mesma, nada mudou. O que mudou foi eu que escolhi um lugar diferente para levar, né, a minha postura ainda adoecida, ainda enrijecida para outro lugar, porque a comunhão com Deus, ela vai se dar em qualquer lugar. E muitas vezes a gente vê que elas acontecem com pessoas que não professam nenhuma religião, né. É algo muito íntimo, né. Então, eu estava aqui pensando sobre isso. O Emmanuel, ele tem uma metáfora muito interessante, assim, que cabe muito dentro do que você leu para nós agora, e ele diz assim, que para o viajor, então nós, né, nós somos os viajores. Para o viajor no deserto, a razão, a inteligência, né, é uma placa indicando a direção. Então, eu gosto porque ele dá esses símbolos. Para o viajor no deserto, a razão é uma placa indicando a direção. O sentimento é um oásis que nos fornece a água para matar a sede. O sentimento é um oásis que nos fornece água para matar a sede. Se tiver só a placa da direção, que é o que concerne a razão, você estará orientado, mas morrerá de sede. Se você tiver só a água, você não terá sede, mas ficará desorientado. Então, eu acho muito, muito bonito, muito profundo isso que ele fala, porque ele dá para a gente as duas vias aonde a gente se estabelece na nossa caminhada. Ele nos dá a razão e ele nos dá o sentimento. Ele mostra para a gente que uma coisa desprovida da outra não fecha a soma. Essa soma tem que casar com essa razão, com essa mente esclarecida e esse sentimento que é capaz de ser orientado pela razão. E a razão precisa ser orientada pelos sentimentos, porque senão nós vamos repetir na nossa encarnação o mesmo que o nosso irmão Monteiro viveu. E ele está contando para nós para que nós não venhamos a viver o que ele viveu, porque nós não estamos longe da história dele, nenhum de nós, né? Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada. Pode falar, Rosa. Eu também acho a doutrina espírita mais assim difícil, vamos dizer assim, porque nela nós não temos condição, nós não achamos
o culpado, um outro culpado para culpar, né? É o Satanás, é o demônio, isso, aquilo. Não. É nós é que somos os responsáveis absolutos por tudo que nos acontece, que vai nos acontecer e que nos aconteceu. Então, porque não dá para a gente fingir que não foi a gente, né? Não dá para você relegar isso para outra pessoa, para outro ser, seja lá quem for. Eu preciso de assumir e unicamente eu sou responsável pelo meu caminho. Por isso eu acho a doutrina altamente terapêutica, porque ela nos faz, nos concita o tempo inteiro a conhecer sobre nós mesmos, o autoconhecimento, a transformação, reflexão, que é essa parte que a Renata está dizendo da razão, né, em que nós temos condição, nós temos inteligência para questionar, para refletir, para comparar, para fazer parâmetros e para chegar a uma conclusão, né, é, junto nos estudos, seja junto com os livros, né, mas ninguém coloca nada nas nossas cabeças, né? Não somos comandados por nada. Sim, seguimos Jesus, somos cristãos. E o que acontece, né, com esses espíritos? Temos grandes espíritos que sabiam muito, né, mas não conseguiram desenvolver esse outro lado aí, o do sentimento, da moral. E o que aconteceu? Aconteceu que esses espíritos vieram, muitos de capela, justamente por causa deste motivo, né? Desenvolveu apenas a parte do conhecimento, assim, do conhecimento, da razão, da inteligência, assim como nós estamos vivendo a mesma situação. Tantas, tantos espíritos aqui na Terra, e ainda existem irmãos, tanta inteligência, tanta tecnologia, tanta forma de plantio, de colheita, tem tantas coisas, mas quantos irmãos ainda estão com as barrigas vazias, quantos irmãos ainda estão sem casa, quantos irmãos ainda não têm o que vestir pertinho da gente, né? Então, nós ainda não conseguimos crescer essa asa do sentimento, que é a asa da moral, né? Então, vamos repetir de ano, e agora mais seriamente, vamos repetir de ano em outra escola, nem é mais nessa escola, né? Se a gente não acordar. É só isso. Elaine, pode prosseguir, Fábio. Tá, joia. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo. Toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. E aí ele detalhando, né, o comportamento dele, como que era um comportamento de que o saber era dele e só ele que sabia e só ele que dava, né, que tinha razão, a, a arrogância, né, a vaidade predominante. Pode passar, Rosa, por gentileza? Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá
qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram minha saída do plano físico. Sentia, porém, comigo o singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se aos objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colocava-se à terra. Eu acho que isso vai bem de encontro ao que a Renata colocou, né? Da direção e do oásis. E os dois têm que caminhar juntos, né? Na mesma sintonia. E aqui ele fala que depois que ele desencarna, a situação que ele chegou lá no plano superior. Algum comentário até aí, gente? Vou prosseguir. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desagarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Então, os espíritos de quem ele desdenhou, digamos assim, né? Ficaram à espera dele e fizeram com ele a mesma coisa que ele fazia com eles, as mesmas perguntas, só que de uma forma sarcástica, né? Uma forma de punição mesmo. Pode passar, Rosa, por gentileza. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo minha irritação ridícula, os amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. E aí, mesmo sendo acolhido pelos amigos, né, que foram ao socorro dele, daqueles espíritos vingativos, digamos assim, nem assim ele se sentiu satisfeito. Estava se sentindo injustiçado e se sentindo, né, melhor que os outros, digamos assim, e pediu uma audiência com a ministra. Pode falar, Renata. Essa triste experiência dele serve para mostrar para gente que religião não salva. O espiritismo, ele é esclarecedor, mas ele não salva. O que nos salva é o que nós fazemos com o que nós aprendemos, né, na vida, na vida. Então, quando Rosa estava falando, eu estava pensando sobre isso, porque nas reuniões mediúnicas, nós vemos irmãos que clamam por vingança, que são declarados, né, obsessores, vingadores, e a forma como eles falam é a forma como eles professam o sentimento que vigora neles. O que eu estou dizendo? Nós continuamos no plano espiritual
a mesma forma, do mesmo modo operante que estamos aqui. Não existe uma forma de nós conquistarmos um lugar de paz se nós não temos paz. Não existe uma forma de nós conquistarmos perdão se nós não somos, não oferecemos, não nos esforçamos para buscar isso. Então, a postura dele mostra exatamente, né? Houve um palestrante na SEBEM e que ele deu esse exemplo que eu vou dar agora, que me marcou profundamente, que ele falou assim: olha, o espiritismo ele funciona como um lago para nós que estamos no espiritismo. Ele é um lago. Então ele deu até o exemplo do lago que nós temos, né, lá na casa. É como aquele lago ali fora. Se você chegar e pegar uma pedra, ou jogar uma pedra lá e ela passar lá alguns anos, 10 anos, né? Dependendo daquela rocha, do mineral que ela vai passar ali 10 anos imersa naquele ambiente, e ela vai ficar úmida, ela vai criar lodo, porque é tudo que o ambiente oferece para ela. Mas se você partir ela ao meio, as chances dela estar completamente seca, porque se você não permite que algo te permeie, que aquilo que você está envolvido por ele te permeie, não vai acontecer a mudança substancial que é necessária. Então, ele contou para nós o tempo inteiro como que ele estava imerso no espiritismo, era superficial, né? As situações das quais ele descreve como servindo para os outros, não para nós. Então nós vemos isso nas reuniões, espíritos clamando por vinganças. Ora, quem está nesse momento como vingador foi a vítima, né? E a suposta vítima que está na reunião, em outro momento, foi o vingador. Se não houver uma mudança na forma de pensar, porque o que a doutrina espírita oferece para a gente é maravilhoso, mas ela oferece. É como Jesus nos oferece. Mas se nós não pegamos, não importa se é no espiritismo, se é aonde for, a religião que for, não importa para onde a gente migrar. Se os nossos sentimentos continuarem da forma como são até então, como estão até então, a gente vai se deparar com essa situação, né? Um trabalhador do calibre deste espírito, que a narrativa dele é como encarnado, né? Ele está contando uma narrativa dele encarnado. E ele acaba sendo doutrinado pelos obsessores. Ele tinha chances de se libertar. Ele conseguiu conquistar uma parcela indesejada, porque todos os espíritos que iam lá para serem esclarecidos à luz da doutrina espírita, à luz do evangelho de Jesus, eram massacrados, como ele mesmo contou para nós. Então, saíram da presença dele da mesma forma que chegaram, e ainda com alguns acréscimos de revolta por causa da postura dele, esperando ele. Então, ele passou um tempo no umbral sendo doutrinado por inteligências malignas. E na hora que ele é socorrido, ele ainda fica revoltado e quer explicações de veneranda. Ô, gente, se isso não parecer com a gente, na vida, né? É sinal assim que ou a gente não está prestando atenção ou a gente já melhorou. Tomara que seja a segunda opção. Obrigada, Elaine. Nada.
Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou audiência, dada a insensatez da solicitação. Isso ele falando, né? Reconhecendo que era o capricho e que foi uma insensatez. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, Veneranda sorriu e respondeu. Pode passar, por gentileza. Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando as palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Então, a ministra, depois de ouvir as lamúrias, né, do Monteiro por 2 horas, foi simples e objetiva, deu a explicação para ele em poucas palavras, né? Ele esqueceu de Jesus e foi trabalhar o espiritismo prático, né? O espiritismo dos homens. E aí foi a derrocada dele. É isso, gente. A palavra está aberta aí para quem quiser complementar. E a postura do André, ela diz muito, né? Na verdade, os espíritos superiores, eles são muito bons de fala, de argumento, né? Porque eles falam pouco e diz muito. Ô, gente, quem tem poder de síntese tem tudo, porque a pessoa consegue compilar em pequenas palavras, em poucas frases, grandes ensinamentos. Então, muitas vezes, se você faz argumentações muito longas, as pessoas se perdem. Mas quando você é pontual na fala, e aí o André está dizendo para a gente exatamente isso, que ele ficou tão aturdido com a lição, que ele ficou mastigando as palavras, né? Pensando mais para falar menos. Isso é um processo de desenvolvimento nosso, né? Como espíritos, da mesma forma que André. André, a cada livro, ele vai se capacitando para se tornar uma ferramenta mais efetiva, mais afiada, mais utilizável pelos espíritos. E aí nós vamos ver no decorrer das obras que ele vai, como que o voo dele, né, é perceptível. Ele sai de uma condição, a princípio, no nosso lar, de um espírito também caprichoso, e ele vai conquistando, para ele estar participando desse trabalho no Ministério da Comunicação, ele conquistou, não foi dado a ele, né? Então, é algo muito profundo, muito bonito de nós observarmos
na gradação espiritual, isso acontece conosco. E a gente tem que se capacitar para que isso aconteça conosco. Eu já falei que eu ouvi muito, por muito tempo, uma frase que dizia assim, dentro do Espiritismo: Jesus capacita os seus escolhidos. Ouvi isso por muito tempo. Hoje eu não penso assim, eu acho que essa frase não caiu em desuso, mas ela pode ser aplicada em outro segmento, num segmento do que eu vou falar agora. Eu penso que nós nos capacitamos e o Cristo nos dá emprego. Jesus é o grande CEO dessa empresa, né? E essa empresa tem muitos lugares para a gente poder atuar. Então, se eu quero atuar na limpeza, eu tenho que apresentar uma condição mínima de relação com a vassoura, né? Porque senão não tem como, não é mesmo? E aí a gente vai vendo como que é essa relação de ir se capacitando. Monteiro perdeu uma oportunidade, mas é só uma das infinitas que ele terá, né? Porque a vida continua, as oportunidades não cessam. Ficou para o registro dele espiritual essa falta, essa falha para ele como espírito, mas isso não define ele na caminhada. Foi apenas uma situação que a gente vai orar para que não se repita, né? E que a gente vai usar para nós, para que não aconteça conosco, porque ele já está nos contando para que não aconteça conosco. Obrigada, Elaine. Imagina. Rosa, eu encerrei. Mais alguém queria colocar alguma coisa? Então, vamos fechar aqui, então. E quem pode fazer para nós a oração final, por favor? Eu faço. Jesus, divino amigo, nosso mestre muito amado e muito querido, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que temos, que recebemos na nossa caminhada, de poder participar desse grupo, aonde sabemos que somos acolhidos, protegidos e esclarecidos à luz do seu amor, e por esses benfeitores benditos que nos cercam, e por esses irmãos que contam para nós as suas tristes experiências, para que nós não venhamos a ter que relatá-las em nós mesmos. Agradecemos profundamente. Pedimos ao Senhor que nos fortaleça na caminhada, que esclareça a nossa mente, ainda envolta com coisas tão transitórias e desnecessárias para nós. Mas, como o Senhor disse, nós ainda somos muito infantis, ainda não percebemos tudo o que fazemos. Compadece-te de nós, Senhor. Proteja-nos e auxilia-nos na tua presença. Que assim seja.